Apocalipse capítulo 20. Nós vamos meditar a partir do versículo 1. Olha a pergunta que eu vou fazer. Quero que você preste atenção e muita atenção na reunião, porque será uma reunião muito importante, como todas são. Mas essa talvez um pouco mais profunda. Aonde está escrito o teu nome? Não entendi, bispo. O seu nome está escrito no livro da vida? Bispo, não parei para pensar nisso. Então pare. Tem o livro da vida. A Bíblia não fala, mas certamente tem um livro da morte. Os nomes dos salvos que estarão escritos no livro, porque daqui a pouco nós vamos ver que nos céus existem livros, e livros que são verdadeiros prontuários, que está sendo registrado todos os seus feitos, todas as suas obras. Vamos começar a leitura aqui. Eu vou começar essa leitura, Apocalipse 20, diz assim: e vi descer, 20 primeiro, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu, diga comigo, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Cuidado com essas imagens. Dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo. Cuidado com essas imagens, porque muitas vezes as pessoas saem fazendo uso desse tipo de imagem e ela tem um significado. Ela representa algo e representa o próprio diabo. Cuidado. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram, diga comigo, decapitados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Esses decapitados, tanto no nosso tempo já agora, há pessoas, por incrível que pareça, e por mais que muitos digam, não é possível isso. É só você fazer pesquisas na internet mesmo, você pode fazer, e você vai descobrir quantos cristãos
têm sido mortos hoje ainda. Hoje ainda, por serem cristãos, por confessarem o Senhor Jesus. Muitas vezes nós caminhamos nessa tranquilidade muito grande, porque nós vivemos num país livre, num país cristão. E isso é uma coisa que eu gostaria que você refletisse profundamente. Refletisse profundamente, porque hoje nós somos livres, nós somos um povo que temos liberdade para servir, para adorar a Deus. Não há nada que nos impeça estar na presença do Senhor. Você não teve que vir para a igreja hoje escondido. Não há nenhuma preocupação hoje aqui que alguém entre, invada este lugar e faça algum dano a qualquer um de nós por servir ao Senhor. Mas tem país por aí que isso acontece hoje. Existem lugares que os cristãos não têm essa liberdade. Existem lugares que as pessoas, simplesmente por serem cristãos e confessarem o nome do Senhor, e se não negarem o nome do Senhor, elas são mortas. Entra que você vai ver, ainda hoje, muitos lugares. E hoje nós temos total liberdade. Nada nos impede de estar aqui. Nada nos impede de vir para a igreja. Nada nos impede de dizer: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Tem lugares, se a pessoa disser isso, ela está morta. Amém, pessoal? Estou falando para você, inclusive, eu não sei se eu relatei isso para vocês, para alguns eu já relatei. Em uma dessas idas a Israel, nos anos que nós fomos mais de 15, 16, 17 anos, consecutivamente, todos os anos, e uma certa ocasião, um missionário brasileiro que estava lá soube da nossa presença e foi até nós ao hotel para conversar a respeito. E no momento que estávamos ali conversando, porque ele ouviu a nosso respeito, e conversando com ele, eu falei num tom mais alto, normal, conversando normal. E como estávamos no hotel, muita gente próxima, e eu perguntei assim a ele, eu falei: o senhor é missionário aqui em Jerusalém? Ele fez assim, ó, fala, porque não podem ficar sabendo que eu estou aqui. Em Israel. Porque se muitos ficassem sabendo que ele estava ali falando de Jesus Cristo, ele sofreria alguma consequência. E olha que lá não é assim, hein? Lá não mata. Lá não mata. Mas tem países que matam. Por isso que o peso sobre nós será maior. A cobrança sobre nós será maior. Porque nós somos livres. Quem te impediu de estar na igreja? Ninguém. Quem te pediu de ser fiel a Deus? Ninguém, só a sua carne. Você é livre. Você pode servir, adorar, você pode falar, você pode evangelizar, a sua fé pode ser uma fé contagiante. Não é por quê? E há pessoas que estão sendo mortas, queimadas, decapitadas, hoje para não negar o nome do Senhor. Vamos lá. Qual? 4. Eu estou na metade dele, né? Decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Diga comigo, e da palavra de Deus.
Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Diga comigo, esta é a primeira ressurreição. Diga comigo, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Quero que você grave isso. Diga comigo, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi, diga comigo, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite, repita comigo, para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Diga comigo, e os livros foram abertos. E os livros foram abertos, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, diga comigo, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Diga comigo, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Diga comigo, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mais uma vez em voz alta, por favor. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Não é nem um inferno, porque não sei se você... Hades é um inferno. Às vezes as pessoas confundem. Acha que para aqueles que
hoje morrem sem salvação, o inferno é o lugar definitivo. Não é um lugar definitivo, porque aqui nós vemos que o lugar definitivo, do qual até o inferno será lançado, todos os mortos, o diabo, o falso profeta, a besta, serão lançados no lago de fogo, eternamente, o que é a segunda morte. Amém? Então vamos lá. 21:8. Diga comigo, mas quanto aos covardes, que outra tradução diz assim, mas quanto aos tímidos, diga comigo, os incrédulos. O que é incrédulo? Engraçado, né? Engraçado. Às vezes as pessoas falam assim, o incrédulo, ele julga, ele tem por entendimento do incrédulo só quem não crê em Jesus. Então, se a pessoa crê em Jesus, então ele diz assim, não, eu não sou incrédulo, eu creio em Jesus. Não, esse incrédulo não quer dizer quem crê em Jesus. O incrédulo é justamente aquele que não obedece, é justamente aquele que não pratica, porque para praticar, para obedecer, é necessário a fé. É a nossa fé que me diz faça isso, é a minha fé que me diz não faça isso. É a minha fé que diz seja fiel, e a minha fé que diz olha, não é bem assim. É a minha fé que diz vença a sua carne. Vença a sua carne. É a minha fé que diz assim, Deus vai entender. Aí eu preciso analisar que fé eu tenho. Aí eu vou chegando à conclusão se eu sou uma pessoa incrédula ou não. Amém? Então, isso aqui diz assim, aos depravados, ou aos abomináveis, os assassinos. Quem são os assassinos? Quem são os assassinos? Ô bispo, eu não mato ninguém. Como ela disse aqui na frente, eu posso matar a fé de alguém. Biblicamente, não é somente assassino aquele que tira uma vida. Aquele que vai dar um tiro, mata, esfaqueia, esgana. O assassino é aquele que faz mal ao seu irmão, que mata a fé do seu irmão. Ele está no mesmo nível. Isso aqui é uma coisa que nós devemos tratar com muito temor, com muita seriedade, porque a nossa vida depende do que nós estamos fazendo hoje, depende da fé que nós estamos vivendo hoje. Nossa vida depende da fé que nós estamos vivendo hoje. E não é uma fé mais ou menos. Não é ser um meio cristão. É viver uma fé de verdade. Não é aquela coisa, vamos lá. Os que cometem a imoralidade sexual, diga comigo, os que cometem a imoralidade sexual. Outra tradução, os fornicadores. Quem são os fornicadores? Ou
todo tipo de moralidade sexual. Fornicação é o sexo fora do casamento. E quer as pessoas queiram ou não, não tem, isso aqui não está em votação se há aprovação ou não há aprovação. Entendeu? Não está em votação. Ah, eu não concordo com isso. Nós estamos no século 21, não interessa se nós estamos ou não estamos no século 21. Vai se cumprir, quer as pessoas queiram ou não. Porque hoje é o seguinte, é uma tal de uma imposição, né? Onde já se viu? Olha a época que nós estamos vivendo para ter uma cabeça tão passada, tão retrógrada. Olha que coisa absurda. É sempre assim, para poder tentar impor as coisas que são contrárias à palavra do Senhor. Sempre aquela imposição. Mas não tem conversa. Não tem conversa. Nós seremos julgados pelo que está escrito. Não tem conversa. E hoje nós temos uma coisa, você pode dizer assim, ó, é muito simples a gente entender isso aqui. Outro dia nós falávamos acerca disso. Eu posso ser um cara bom de coração, se eu cometer uma infração eu vou ser punido. É verdade ou não é? Se eu cometer uma infração lá fora eu vou ser punido. Se eu cometer um crime lá fora eu vou ser punido. Em coisas simples, você pode ser bom de coração, anda em excesso de velocidade, você vai ser punido. Estaciona no lugar errado, você vai ser punido. Pega algo de alguém, você vai ser punido. Você sendo bom ou não, sendo uma pessoa boa de coração, você fazendo caridade ou não fazendo caridade. E por que você vai ser punido? Diga para mim, responda para mim. Responda para mim. Por quê? Porque está na lei. Está na lei. E se está na lei, tem que se cumprir. É verdade ou não é? O juiz, o promotor, o delegado, o policial, ele vai dizer para você, ele pode se compadecer de você. Ele pode se compadecer de você. Outro dia eu encontrei alguém da igreja, não sei se ele está aqui, tinha um conhecido meu, que foi sair de um lugar, se distraiu, bateu o carro. O motoqueiro estava vindo, ele bateu o carro. E aí, o rapaz da igreja, não sei se ele está aqui, dá um sinal para mim. Aí, eu cheguei, conheci o rapaz e conheci o policial. Ele falou, ô bispo, tudo bem? Falei, o que aconteceu? Ele falou, infelizmente o moço aqui foi sair, e ele não prestou atenção, e a moto estava vindo e bateu no carro dele. O pior, bispo, que eu tenho que recolher o carro dele. Falei, por quê? Não licenciou, está com o documento atrasado. E eu tenho que fazer. Amém? Ele falou até chateado. Ele falou até chateado. E o que nós precisamos entender, com amor ou sem amor, o Senhor não pode negar a sua própria palavra. Está escrito. Jesus já deixou isso bem claro, não sou eu, é a palavra que vos julga. Grave isso, Jesus disse isso, não sou eu, é a palavra que vos julga. Então se eu não estiver enquadrado com a minha vida adequada à palavra, eu serei julgado por ela, segundo o que está escrito. E aquelas coisas que hoje nós achamos normais, não é normal na palavra. Diz assim, imoralidade sexual. Imoralidade sexual, a tradução fornicadores. Os que praticam a feitiçaria. Quem são os feiticeiros? Pode falar as pessoas, os obreiros. Hã? Também. Hã? Feiticeiro só é quem faz trabalhos, simpatias, obra de macumbaria, de feitiçaria? Sim ou não? Não.
o rebelde, o obstinado. Quem mais? Está me faltando uma palavra aqui. Quem? A arrogância, os questionadores. Às vezes a gente está olhando e vendo o grosso e está falando, não sou feiticeiro. Opa, posso ser. Porque o que muitas vezes dentro do nosso conceito, isso é pequeno, isso é grande, isso é pequeno, isso é grande, isso é pequeno, isso é grande, para Jesus está tudo num nível só. Inclusive você vai chocar com uma coisa aqui, quem gosta da mentira. Quem gosta da mentira vai no mesmo nível do assassino. Porque tem gente que é praticante e amante da mentira. Praticante e amante da mentira. Está no mesmo. Está no mesmo nível do assassino. Vamos lá. Os que praticam a feitiçaria, os idólatras. Quem são os idólatras? Idólatra, você pode ser um idólatra, você pode ser literalmente aquele idólatra, que você a sua casa, a sua empresa é cheio demais, você idolatra, você adora, porque agora eles mudam o nome, né? Não, para alguns não é mais idolatria, né? É só reverencio, né? Mas está lá, fazendo do mesmo jeito, está errado, do mesmo jeito, a Bíblia manda arrancar e jogar tudo fora. A Bíblia manda, não é a igreja, a Bíblia manda, arranca e joga fora. O idólatra, a pessoa, você pode idolatrar o que você tem, você pode idolatrar sua casa, você pode idolatrar seu carro, você pode idolatrar uma pessoa, você ser um idólatra, o avarento é um idólatra. Avareza é idolatria. Avareza é idolatria. Nós estamos lendo isso aonde, gente? Apocalipse, o final das coisas. O final das coisas. Aí, diga comigo, a todos os mentirosos. Diga, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Sabe por que a segunda morte? Qual é a primeira morte? A primeira morte é essa que acontece agora. É essa que acontece agora. Se eu morrer hoje, você morrer hoje, nós já temos a definição, já está definido para onde vamos. Se eu vivo a palavra, se eu pratico a palavra, já está definido, salvo. Se eu pratico o pecado, sou amante de qualquer dessas coisas que nós lemos aqui, e muitas outras, claro, isso aqui está um resumo, simplesmente. Se eu pratico, se eu sou um incrédulo, se eu sou um covarde, sabe quem é o covarde? Sabe quem é o covarde aqui? É o que tem medo? É o medroso? Não, é aquele covarde que não assumiu a sua fé até hoje. Medo de assumir a sua fé até hoje. Medo de confessar a sua fé publicamente até hoje. Está em cima do muro. É amigo de Deus e amigo do mundo. Esse é o covarde. Então, se eu sou o covarde, se eu sou incrédulo, se eu sou depravado, se eu sou assassino, se eu cometo a imoralidade sexual, pratico a feitiçaria, a idolatria, se eu amo
amo e pratico a mentira. Não, bispo, é só uma pequenininha. Não tem essa medida. Não tem essa medida. Diz assim: o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Versículo 27. Só para você entender, só o versículo 27, tá? Eu vou ler do 24, que diz assim: as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhes trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Diga comigo: nela jamais entrará algo impuro. Nela onde, hein? Nela onde? Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente, diga comigo, mas unicamente, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará nela coisa alguma que contamine. Não entrará na cidade santa coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro não entrarão. Só para concluir, vamos fazer mais uma leitura, depois eu falo tudo. Nós estamos lendo primeiro 22. Do 11 ao 15. Diga comigo: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Repita comigo: continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida. Podem entrar na cidade pelas portas. Diga comigo: fora ficam os cães, são os irracionais, que são as pessoas que agem como irracionais ao que ele é comparado. Os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e a todos que amam e praticam o quê? A mentira. Pessoal, tudo que nós estamos lendo aqui, e se voltar, porque eu estou no final do livro de Apocalipse, vem uma sequência de
de situações, uma sequência de acontecimentos que deixam muito claro que nós estamos a cada dia muito próximos desse momento. É só você analisar, a palavra vem se cumprindo e se cumprindo intensamente, rapidamente. Nós temos trabalhado e nós temos lutado fortemente, porque que nós lutamos tanto para que, você vê que a igreja ela abre de domingo a domingo, porque há uma necessidade. Quantos de vocês são cristãos e não conhecem absolutamente nada da Bíblia? Quantos de vocês são cristãos e não têm intimidade alguma com a Bíblia? Tenho que falar isso para você. Se eu pedir a alguns para abrir algum texto bíblico aqui, não sabe nem citar e nem achar. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque a sua vida depende do que está escrito. A sua salvação depende do que está escrito. As coisas vêm se cumprindo. A palavra vem se cumprindo à risca. Nós temos visto, é só você olhar, como outro dia nós falamos recentemente, é um calor insuportável onde era para estar frio, uma seca terrível onde era para estar chovendo, as águas, a quantidade de água potável está se diminuindo absurdamente. A Bíblia deixa muito claro os sinais que marcaria a volta do Senhor, os sinais dos tempos. Nós vemos os sinais na própria natureza, acontecimentos e mais acontecimentos que deixa claro. Nós vemos guerra, rumores de guerras. Cada dia que você liga a televisão está mostrando e se agravando ainda mais. Nós estamos vendo, antes de descer um pouquinho, eu estava vendo agora, porque isso está se avançando a cada dia mais, os testes a respeito do chip que será colocado no homem. Nós estamos vendo que o homem, os seus passos estão sendo completamente monitorados. Isso faz parte do governo do anticristo. Porque, na verdade, no governo do anticristo, primeiro, você não vai ser dono de nada e você não vai dar um passo sequer sem que ele saiba o que você está fazendo e aonde você está. Nenhum passo sequer. Nenhum. Ô bispo, e como será isso? Nós estamos trabalhando hoje porque nós cremos que a volta de Jesus está muito próxima. Nós cremos no que a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, nós seremos arrebatados no soar da trombeta. Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Os que morreram em Cristo salvos serão ressuscitados. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, começa o período que a Bíblia deixa muito claro, que é o período da grande tribulação, divididos em duas partes. A primeira parte, de 3 anos e meio, de falsa paz. De falsa paz, de engano, de mentira. Quem ficou? Nós, hoje, eu sempre faço questão de falar sobre isso, porque hoje nós temos o Espírito Santo. Não temos? Sim ou não? Nós temos o Consolador. Você está triste, o Espírito Santo te consola. A sua fé está abatida, você busca o Espírito Santo renova a sua fé.
Quando a igreja for tirada, crê-se também que o Espírito Santo será tirado. E aí, como será com os cristãos? Porque hoje eu digo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, como disse no início. Nada me impede. Hoje, eu confesso ao Senhor publicamente, sem problema algum. Hoje eu sirvo ao Senhor sem problema algum. No período da grande tribulação, quando passar os primeiros 3 anos e meio, aqueles que não foram na primeira chamada, terão essa segunda oportunidade, mas terão a segunda oportunidade pagando com a sua vida. Porque ou você nega a Jesus, ou você aceita a sua aliança com o anticristo, ou você será decapitado publicamente, como nós lemos aqui. Somente com a vida. E aí, para pensar, não bispo, eu pago com a minha vida, mas pais serão forçados a negar o nome de Jesus através de seus filhos. Imagine um filho sendo torturado. Como fica? Como fica um pai? Tem que estar vivendo uma grande fé para entender realmente do que se trata. Hoje, nós não precisamos passar por isso hoje. Nós não precisamos. Mas uma coisa é certa. Eu quero que você se foque em todas as situações que nós falamos, que vai me impedir de entrar neste lugar. Todas as atitudes que nós falamos e poderíamos descrevê-lo, porque todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é imoralidade, todo mundo sabe o que é feitiçaria, todo mundo sabe o que é idolatria, todo mundo sabe o que é ser um incrédulo, todo mundo sabe o que é ser um idólatra, todo mundo sabe o que é ser um mentiroso. Não, é só mentirinha, você vai perder sua salvação. Você vai perder. Não tem meio termo para Jesus. Nós estamos falando da nossa salvação e nós estamos vendo que nós estamos chegando num momento que está muito complicado, muito complicado. O mundo está caminhando por uma direção que vai chegar um momento que não há uma outra alternativa senão o Senhor tirar os santos daqui. E eu tenho que lutar com todas as minhas forças para ser esse santo agora, porque como nós lemos, não vai entrar na Nova Jerusalém, não vai entrar na cidade santa, nada, absolutamente nada que a contamine. Isso quer dizer o quê? Se eu estiver contaminado, eu não entro. Não vai entrar nada, absolutamente nada que a contamine. Eu não quero me aprofundar mais, porque seria bastante confuso. Eu quero me focar no principal. Porque o que nós lemos aqui, muitas vezes você olha assim, não entende mais, mas foi acorrentado por 1000 anos e etc. Eu não quero entrar nesse ponto, porque esse ponto muitas vezes distrai algumas pessoas. Eu quero dizer que você tem que lutar para colocar a sua vida no altar, para limpar a sua vida, para se santificar, para ser uma pessoa comprometida com Deus, com a palavra, não negar o nome do Senhor de forma alguma. E quando eu digo não negar, não é porque está sendo colocada uma arma sobre a tua cabeça. Não negar por covardia, não negar por ser vencido pela sua carne, porque quando eu sou um incrédulo, eu estou negando o nome de Jesus, eu estou negando a palavra. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do evangelho que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro, a vida eterna. É agora. E nós vamos... O diabo tem trabalhado de uma forma para fazer com que os cristãos sejam mornos. Sabe o que é morno? É o que não foi e não veio. Chegou a lugar nenhum, está no meio do caminho. É o mais ou menos. O morno é o mais ou menos. Eu não concordo com isso. Não, isso é completamente normal, sai dessa. Não leve por essa direção, porque não tente colocar normal o que o Senhor não vai tratar como normal.
Não tem, o morno não, vomitar-te-ei da minha boca. Nós temos que lutar para não ser morno, é para ser quente, para viver a palavra, para renunciar à sua carne, para ter um nível de comprometimento elevado com Deus, para não sermos imorais, para não sermos incrédulos, para não sermos idólatras, para não sermos feiticeiros, para não estarmos nas condições de cães irracionais. Pense nisso. Talvez você vive como se você a tua existência, a única existência que você tivesse fosse esta. Talvez você esteja vivendo como se a sua vida se resumisse a esta vida terrena. Talvez você está mais preocupado com seu bem-estar terreno e está se esquecendo da coisa mais importante da sua vida, que é a sua salvação, se o seu nome está escrito no livro da vida. Será que o seu nome está escrito no livro da vida? Foram abertos livros. E o que está contido nesses livros? Porque você viu, nós lemos, está muito claro que nós seremos julgados segundo o que está escrito nesses livros. O que nós temos feito, como tem sido o nosso dia a dia. Quero dizer a você que não basta ser cristão de domingo, é cristão diariamente. É uma vida de renúncia, é uma vida de separação. Nós fomos chamados para ser separados, chamados para ser santos. Santo significa separados. Às vezes, nós nos esquecemos, nós falamos assim: eu sou cristão porque eu vou à igreja, mas eu estou praticando tudo isso. Eu estou praticando tudo isso. Isso não é ser cristão. Isso não é viver uma fé. E nós precisamos nos preocupar com isso agora. Sabe por quê, gente? Cada vez que eu vou a um culto fúnebre, eu sempre digo o seguinte, né? E esse mês foram muitos, hein? Tristemente, foram muitos este mês. E se eu fui, é porque eu fui em culto fúnebre de pessoas que estavam aqui. Porque eu não sou chamado para ir em culto fúnebre de católicos, de espíritas, e nem de cristãos de outra igreja que tem seus pastores. Se eu fui chamado, se os pastores foram chamados, é porque nós fomos em pessoas que estiveram aqui. E aí, ali vem à tona aquilo que a Bíblia diz, né? Aliás, a Bíblia nos ensina a olhar aquilo com bons olhos. Ô louco, bispo, é melhor ir numa casa que há luto do que numa casa que há festa. Porque ali nós estamos vendo a verdade, a realidade da vida, aonde todos, pelo que todos passarão. Na casa que há festa, todo mundo iludido, se divertindo, e é só festa, e está se iludido. Ali nós estamos refletindo sobre a nossa vida. Está chegando a hora. Está chegando a hora. E eu preciso analisar. Por quê? Porque eu falava essa semana, eu falava ainda sexta-feira para um rapaz que perdeu a mãe. Eu dizia a ele, eu digo, reflita sobre uma coisa. Muitas vezes nós estamos definindo, aqui nós já estamos de passagem, simplesmente de passagem. Eu e você, nós sabemos que nós estamos de passagem. A morte para nós não é morte, a morte é entrar para a vida, porque essa aqui não é vida. Aqui nós estamos, é um breve momento que estamos.
Depois existe uma eternidade. E uma eternidade pode ser de uma forma gloriosa, inimaginável, porque a Bíblia diz que o que Deus tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, é algo extraordinário. Você já viu, você já estudou na Bíblia a descrição da Nova Jerusalém? Qual é a cidade mais bonita do mundo? Qual é considerada a cidade mais bonita do mundo? Paris? É um lixo perto da Jerusalém, da Nova Jerusalém. É. Já viu? Já estudou? Ruas de ouro, o ouro jamais visto sobre a terra, parece vidro. Portas de pérolas. Imagine, eu falava assim para a pessoa ainda, eu falava assim, aqui é tão bom viver com a nossa família de uma forma abençoada com Jesus, se aqui é tão bom, agora imagine lá. Porque a gente só tem olhos para as coisas dessa terra, né? E é um erro muito grande. Se aqui já é tão bom viver uma vida abençoada com Jesus, e junto com as pessoas que nós amamos, agora imagine lá. É verdade ou não é? Imagine lá. Porque aqui ainda a gente sofre, aqui a gente geme, aqui passamos por coisas que não gostaríamos de passar, lá não vai ter nada disso, lá não haverá mais angústia, tristeza, dor, doença, não haverá mais dívidas, viu? Não haverá mais dívidas, nunca mais você vai derramar uma lágrima. Sabe o que é nunca mais você derramar uma lágrima? Sabe o que é nunca mais você chorar por absolutamente nada? Sabe o que é nunca mais ter angústia por nada? Isso foge ao nosso entendimento. Hoje é difícil até de entender como pode ser, mas é. Por isso nós temos que lutar agora, pagar o preço agora, ser o povo separado agora, vencer a carne, vencer a carne, a palavra é essa, vencer a carne, porque se você vencer a sua carne, você vai vencer a imoralidade, você vai vencer a mentira, você vai vencer o engano, você vai vencer a idolatria, você vai vencer a feitiçaria, você vai vencer a covardia, você vai vencer tudo isso. É agora. Amém, pessoal? Houve o período dos profetas, o período da lei, e estamos no período da graça. O período da graça, da dispensação da graça, que é esse período de Jesus e do Espírito Santo. Esse período está encerrando também. Esse período se encerrando, período do Espírito Santo, dispensação da graça. Hoje é tudo pela fé. Está se encerrando, 3 períodos já houve, e esse também está, só tem mais um período agora, que é o período da grande tribulação. Por isso nós temos que colocar nossa vida no altar. Ô bispo, é muito forte essa palavra que o senhor está dizendo. Forte é o inferno. Nós temos que falar. Amanhã, sabe por que você está aqui hoje? Para ouvir isso aqui. Sabe por que você está aqui hoje? Para ouvir isso aqui. Amanhã nenhum de nós vamos poder falar assim, mas eu não sabia disso. Sabia. Todos sabiam. Todos sabiam. Eu fiz chegar até você. Eu fiz chegar até você. Sabe os livros? Nós não lembramos dos livros aqui? Esse culto está registrado nos livros. Este culto está registrado nos livros. Que dia é hoje? 7/12 de 2014. Você estava na igreja. E naquele dia, eu usei o meu servo para falar a respeito do arrebatamento.
para falar a respeito do pecado, para falar a respeito da imoralidade, da covardia, da incredulidade, da feitiçaria, da idolatria, da mentira. Aquele dia eu usei o meu servo. Aquele dia eu falei sobre o arrebatamento da igreja. Aquele dia eu falei sobre a grande tribulação. Você estava presente. Você estava, você ouviu. Inclusive, naquele momento seu coração palpitou. Inclusive, naquele dia, você questionou, mas eu falei. Você duvidou, mas eu falei. Eu te dei a oportunidade naquele dia. Aquele dia eu dei a oportunidade de você zerar a sua vida e recomeçar a ver as suas obras. Aquele dia eu dei a oportunidade de você rever sobre as suas condutas, as suas obras. Eu estava te preparando para isso, para te livrar desse sofrimento eterno. Porque o que você leu comigo aqui, o grande trono branco, é o trono que todos aqueles que foram para o inferno, porque você sabe que terá muitas pessoas que vão dizer não saber porque foi para o inferno, e no trono branco tudo será colocado. Está aqui as tuas obras, suas atitudes, teu caráter, a fé que você viveu, o tipo de compromisso que você teve comigo. Aqui, ó, está tudo aqui. Por isso você veio para esse lugar. Para ser, posteriormente, nós lemos que o inferno, o diabo, o anticristo, o falso profeta, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.